O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É importante o seguinte: tudo que eu disser, o pessoal aqui da frente tem que ir falando pro pessoal de trás. Para que todo mundo que esteja aqui possa ouvir, senão não adianta de nada. A questão é a seguinte: eles pensam que a gente é burro. Eles pensam que a gente não lê. A gente não se informa. Mas eles estão muito enganados. Eles não querem dar nada. Nada. Eles querem que a gente trabalhe mais e mais. Eles querem que a gente negocie. A gente vai negociar. Mas vai negociar de que forma? De que forma, eu pergunto? De que forma nós vamos negociar, companheiro? Vamos negociar parado. Este é um trecho de Lula, o Filho do Brasil. O filme conta a história do retirante nordestino que se torna metalúrgico, líder sindical e presidente do Brasil por 2 mandatos. O Em Tese apresenta hoje uma análise científica do discurso político de Lula, desde os tempos de sindicalista até a reeleição como presidente do Brasil. Luciana Panke, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPR, escreveu o livro Lula, do sindicalismo à reeleição, um caso de comunicação, política e discurso. A obra é baseada na tese de doutorado da professora, realizada na USP, um total de 3 décadas de vida pública do Lula que a professora analisou. Bem-vinda ao Em Tese. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Eu queria iniciar perguntando o seguinte: quem já ouviu Lula falar ao vivo, especialmente, sabe o poder da oratória dessa figura, né? Ele tem o poder de arrebatar o público, de emocionar as pessoas, de atrair a atenção delas. Foi por conta dessas características que a professora decidiu estudar o discurso dele nessa tese de doutorado, que acabou sendo transformada em um livro? Olha, Aline, realmente a presença do Lula é uma presença contagiante em vários, não apenas nos comícios, né, em atos populares, mas em outras cerimônias. Mas a minha decisão por ter estudado ele foi outra, porque quando eu estava desenvolvendo a tese, foi o primeiro ano de mandato dele. E naquele momento, a gente tinha acabado de sair da campanha e tinha a alcunha, né, do Lulinha, Paz e Amor. E eu pensei, bom, é o primeiro presidente que é sindicalista, como é que será que é a comunicação eleitoral dele, a comunicação de governo? E pensei, bom, eu vou estudar então a comunicação desse personagem público, né? Nesse momento, eu vi que eu não conseguiria explicar a importância dele ou caracterizar o discurso político dele se eu não voltasse na sua história política. Portanto, a partir daí eu tomei a decisão de realmente verificar em termos de, na temática trabalho, né, na temática emprego, como é que um líder sindical, uma pessoa que defendeu a temática trabalho, depois de eleito, continuou tratando essa mesma temática. Portanto, eu privilegiei esse tema e voltei realmente, desde o momento do sindicalismo, para procurar observar se houve alguma mudança, se ele realmente se transformou nesse paz e amor e se
e quando isso ocorreu. A minha motivação inicial foi essa, porque eu duvido muito, assim, eu sou muito questionadora, apesar de trabalhar com comunicação eleitoral, acho que, justamente acho que por trabalhar com comunicação eleitoral, que eu questiono muito isso que se propaga de magos do marketing político eleitoral, que são essas pessoas, né, que transformariam um candidato de uma maneira que ele não é. Eu questiono muito isso e não concordo com isso. Portanto, quis observar se realmente foi uma magia de um profissional do marketing que havia transformado o presidente, ou se ele já vinha passando por uma transformação no decorrer da sua vida pública. Essa foi minha motivação. Tanto que eu nunca fui em nenhum comício dele enquanto estava estudando. Justamente para não me contagiar com essa questão que a gente sabe do poder dele de oratória, de sedução, digamos, do seu público, de identificação com o seu público. A minha intenção era realmente me manter distante do meu objeto de estudo, que foram os discursos dele e dele também. E realmente tive contato em um comício e conheci o presidente pessoalmente no dia que eu entreguei o livro para ele. Foi o único momento, para justamente não ter esse tipo de contágio, qualquer tipo de interferência no meu trabalho científico. E como foi esse dia, professora? Olha, como pesquisadora, foi... bom, acho que como brasileira e como pesquisadora foi bastante emocionante, porque uma coisa foi o contato com os discursos dele impressos ou vistos em televisão, em rádio, áudios, né, que foi esse material que eu analisei dessas 3 décadas. E outra coisa foi estar no mesmo palanque dele. Eu tive a oportunidade de estar no palanque, então até eu brincava, a Lu estava aqui, Lula estava lá, né, porque ele estava bem na minha frente. E isso vai explicar muito, acho, essa questão da adesão que ele tem com um determinado público. Porque eu via os eleitores, via a população que estava ali, o tratando como um líder mesmo, muito popstar, e querendo abraçá-lo, e querendo beijar, e tudo. Tinha uma relação, um carinho muito grande, dá para sentir, dele com as pessoas, e também a sua oratória, o tom de voz que ia se alterando, o fato de usar nomes de pessoas que estavam presentes. Então isso também mostra... não somente identificação, mas atenção para as pessoas que estão lá. Então ele transmitia muito esse carisma com as pessoas. Então eu me senti bastante honrada de poder entregar para ele, porque acho que o trabalho científico ele deve estar em contato com as pessoas em geral, e né, no meu caso, que trabalho com ciências humanas e sociais aplicadas, justamente que o meu objeto de estudo tenha contato... Dá um retorno, né? Exatamente, com uma pesquisa que foi a respeito dele, né, afinal de contas. Professora, a senhora analisou o discurso dele também na época sindical, como sindicalista. Como era esse discurso? Como que ele estruturava essa fala dele? Bom, o momento dele de sindicalismo eu classifico como um momento de extrema esquerda, uma esquerda mais radical. Esse carisma que ele hoje é possível verificar, naquele momento existia também, mas era um discurso muito mais duro. Então havia uma identificação com um público muito... específico. Portanto, era um discurso muito mais de acusação, era um discurso de oposição muito forte. E também é importante a gente lembrar que naquele momento a gente estava numa ditadura no Brasil. Portanto, ele emergiu também com uma liderança em busca de uma liberdade de expressão para outras classes. A ditadura, de certa maneira, ela acabou favorecendo o despertar dele como um líder de outras categorias também, porque ele teve a coragem, digamos, de enfrentamento daquele momento lá. Mas era um discurso realmente bastante duro, um discurso que usava expressões bastante populares e também de crítica, de acusação. Era um discurso que caracteriza, como a gente chama, de um discurso negativo. E, professora, ele sempre também teve uma habilidade de traduzir alguns termos, entre aspas, traduzir, ou apresentar alguns termos ou situações de uma maneira fácil para o público. Isso já acontecia nessa época ou foi uma habilidade de oratória que ele ganhou ao longo do tempo, na sua análise? Já acontecia, mas eu percebi que foi se aprimorando. Foi se aprimorando e quando ele chegou à presidência causou inclusive problemas. Tem vários assim, reportagens e já teve livro também sendo publicado com jargões, com expressões que ele usava e que acabavam prejudicando ele, dizendo que ele dá muita bola fora. E até gostaria de compartilhar uma situação que passou comigo de um jornalista de um outro veículo que não é aqui do Paraná, me procurou justamente quando o Lula usou uma expressão chamada se fu, né?
Então, esse jornalista queria saber comigo se era adequado, se não era adequado o presidente usar isso, coisas assim. E o que eu falei para ele, olha, manda para mim então esse trecho, porque nenhum discurso a gente pode analisar separadamente de um contexto. E eu analisei. E dentro do contexto ele estava fazendo exatamente isso que você falou. Ele estava traduzindo uma situação. Olha, se a gente vai no médico e o médico ele não vai te dar uma notícia de você se fu, assim, ele vai falando com jeito. Então, ele usou essa tradução que todo brasileiro vai entender o que significa, entretanto, foi muito mal interpretado, né, naquele momento. Então, acho que essa forma de tradução dele acabou facilita para entrar em contato com diversos públicos, mas dificultou em termos de líder no Brasil, justamente por ser criticado por popularizar demais a linguagem. Sair do padrão que é esperado de um presidente. Exatamente, exatamente. Professora, ele também foi ativo, evidentemente, na história brasileira, até nessa época, como sindicalista, esse papel na volta da democracia, depois, antes também, ajudando na fundação do PT, na fundação da CUT, e depois ele acaba também sendo eleito deputado. O que mudou no discurso de Lula sindicalista para o Lula já como político, como um deputado federal? Olha, quando ele foi eleito deputado, ele ainda mantinha esse discurso bem de esquerda, esse discurso mais de ataque. Ele entrou realmente como um representante de uma classe assim, mais questionadora, mais defendendo realmente requisições, digamos, da classe trabalhadora que antes não estavam em pauta. Então, nesse momento, como deputado, ele ainda mantinha um discurso de esquerda radical. Tanto que era a Lei Falcão, na época ainda que regia, e ele, contra burguês, ele tinha esse tipo de... Vote 3. Vote 3, assim. Exatamente, ele usava esse tipo de discurso ainda. A mudança, que eu vou classificar depois como discurso de transição, vai acontecer do Lula candidato nas presidenciais, na década de 90. Aí sim ele começa a amenizar essa característica de ter um discurso muito de acusação e muito de ataque. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. A grande maioria das crianças da classe trabalhadora passam a semana em semana pedindo um doce para o pai e o dinheiro do pai não dá para comprar esse doce. Pedindo um guaraná para o pai e o dinheiro do pai não dá para comprar um guaraná. Porque nesse país miserável, a classe trabalhadora ganha 2.200 cruzados por mês. E 2.200 cruzados por mês, 2.200 cruzados por mês não dá para nenhum cidadão sobreviver. E quero propor isso a vocês. Amanhã estaremos começando a primeira campanha contra a fome nesse país. É o primeiro dia de combate à fome. E tenho fé em Deus que a gente vai garantir que todo brasileiro e brasileira possa, todo santo dia, tomar café, almoçar e jantar. Porque isso não está escrito no meu programa. Isso está escrito na Constituição Brasileira, está escrito na Bíblia e está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E descobri uma coisa. Este país não precisa apenas de emprego, de salário, de combate à fome. Este país precisa de uma coisa primeiro: recuperar a autoestima de 175 milhões de brasileiros. Os discursos políticos de Lula durante 3 décadas foram analisados cientificamente pela convidada do Em Tese de hoje, a professora Luciana Panke, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. Bom, professora, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre a figura do Lula, né, e o discurso dele enquanto sindicalista e depois enquanto deputado federal. Agora eu queria falar um pouco do discurso de Lula enquanto candidato à presidência, né? Ele disputou 3 eleições, uma o Collor venceu, as outras 2 o Fernando Henrique, e eu queria iniciar perguntando: qual foi o discurso do Lula na primeira vez que ele disputa uma eleição enquanto candidato a presidente?
Tá, o Lula, ele teve esse primeiro momento, né, que era quando ele emergiu como liderança, com uma liderança de esquerda, um pouco mais radical, e depois como candidato, na primeira eleição, essa contra o Collor, não sei se você chega a se recordar que ele estava disputando com o Brizola, para ver quem ia para o segundo turno. Então, os dois representavam a oposição, representavam a esquerda. A diferença é que o Brizola, ele era mais central, digamos, de certa maneira, e o Lula era mais esquerda, e acabou realmente, até em função da militância, né, do Partido dos Trabalhadores, passando para o segundo turno. Nesse momento, ele ainda era um discurso mais duro, tanto que ele perdeu assim, a imagem que ficou construída dele, ficou muito marcado, dele ter um discurso de acusação muito forte de propostas mais ou menos, né, e com umas propostas assim, mais radicais, no sentido de como é que eu vou governar um país, por exemplo, querendo fechar as portas para o FMI, como é que eu não negocia com nenhum outro partido, não negocia com o exterior. Então ele tinha nesse momento esse discurso realmente de um país mais fechado, e isso acabou influenciando, inclusive, a imagem dele em outras eleições. Quando ele chegou nos anos 90 e disputou contra o Fernando Collor, ou como a gente também costuma comentar, que ele, Fernando Henrique. Não que ele disputou contra o Fernando Henrique, mas disputou contra o Plano Real, né, que foi o Plano Real, que foi o verdadeiro adversário do Lula nesse momento. Nesses anos 90, ele já passa a ter um discurso mais conciliador. Aí ele já diz, não, vamos negociar então com o FMI. Esse é um exemplo de mudança, né? Na primeira fase do discurso dele era nem pensar, né, no diálogo. Nesses anos 90 ele já abre para o diálogo. Não, então vamos negociar. Então nesse momento o Lula realmente se abre para outros partidos, perde para o Plano Real, né, para o candidato do PSDB nesses dois pleitos. Ele começa a fazer mais parcerias com outros partidos, as caravanas da cidadania, e se mostra, por exemplo, uma coisa que muitas vezes na comunicação a gente prioriza o discurso linguístico, mas tem o discurso imagético também, a imagem que a pessoa projeta fisicamente. Ele passa a usar terno nesse momento, que antes não usava. Ainda não era um terno de Armani, como em 2002, mas era já um terno. Então ele já passa a ter a barba mais aparada, o cabelo com corte diferente. Então ele passa a ser realmente um pouco mais conciliador e abrindo um pouco esse diálogo, né, com outros segmentos da sociedade. O que vai se consolidar em 2002. Que foi o ano que ele foi eleito, o ano que realmente instigou a minha análise, né, a minha pesquisa toda, e quando ele se consolida realmente como Lula paz e amor, né, o Lula conciliador, o estadista, e no qual ele tem realmente um discurso bem conciliador com todos os segmentos da sociedade. Então a gente tem 3 momentos bem definidos, mas o importante é dizer que o Lula paz e amor, o Lula conciliador, ele não surgiu do nada em 2002. Ele foi se modificando, isso foi acontecendo no decorrer dos anos 90 em especial. Acho que fruto de um amadurecimento dele, do partido, do próprio país, das mudanças que aconteceram no país, o contexto foi mudando, né, nessas décadas. E em 2002, portanto, em relação ao FMI, ele falava, não, então nós vamos agora vamos acertar, então vamos resolver essa situação. Vamos dialogar. As empresas internacionais são bem-vindas. Enquanto em 89 elas eram rechaçadas, nos anos 90, pode ser que a gente abra um pouco o país. Em 2002, sim, vamos, e não só vamos abrir para o capital estrangeiro, como estamos interessados que o capital estrangeiro venha. Isso acho que é um grande exemplo em termos de mudança no discurso dele nesses 3 momentos. E que esse último momento eu classifico como um discurso de centro-esquerda. E é nesse momento e essa transformação do discurso, na sua avaliação, que acaba proporcionando a ele essa oportunidade de se tornar presidente? Foi essa mudança de discurso e de percepção da realidade? Favoreceu bastante. Favoreceu porque ele conseguiu um diálogo com o empresariado, que antes se assustava, tinha medo. Tinha medo, tinha vários depoimentos polêmicos em relação a isso em outras eleições e no decorrer. E aí ele conseguiu um diálogo, conseguiu o apoio de empresários, de outros líderes que antes eles não tinham. O vice-presidente dele era de um partido estratégico, de um estado estratégico. E o candidato do PSDB já não colava tanto, não tinha tanto carisma. Então acho que foi todo um contexto que favoreceu a eleição dele em 2002.
E qual é o discurso do Lula presidente? Porque uma coisa, né, o Lula sindicalista, depois o Lula deputado e depois o Lula candidato, mas ao ser presidente ele representa todo o país, toda a nação. Que discurso que ele assume a partir desse momento? Ele segue com esse discurso de estadista, de conciliador, e ele, nesse momento, ele chama mais a sociedade civil para participar. E nesse momento eu observei uma situação que, por exemplo, ele usa o discurso eu, né, um discurso em primeira pessoa, quando ele está falando das vitórias do governo, e usa nós, né, o grupo, quando é para proporcionar alguma mudança, algum trabalho mais polêmico, coisas assim, ele chama então o grupo para trabalhar. Isso, o grupo, empresários, ele divide a responsabilidade. Agora, quando os logros aparecem, ele usa Lula, né, o governo Lula. Ou Lula fez tal coisa. Isso a gente observa, inclusive, no horário eleitoral gratuito, inclusive hoje, que quando acabamos de ter essa eleição da Dilma na segunda eleição, segundo turno, né, a reeleição dela, a gente continuou vendo que fala do governo Lula, o Lula fez tal coisa, ignorando a equipe, ignorando uma série de outros fatores que estão aí. Isso favoreceu a ter um discurso personalista, de certa maneira, e até criar em torno dele um mito, né? Pelo fato da origem dele, ele representar a história de vida, ele representar milhões de brasileiros que vivem a mesma situação, ele teve sucesso, né? E isso daí favoreceu realmente a criação desse personagem que é mundialmente conhecido. E essa figura, enquanto presidente, ele também participa de diversos encontros internacionais, com órgãos internacionais. De que maneira que ele se apresenta e representa o Brasil nessas reuniões e nesses encontros fora do Brasil? Isso é bem interessante se tocar nesse assunto, porque ele aparece como um líder do Mercosul, um líder da América Latina. Ele foi o primeiro presidente brasileiro que assume, por exemplo, o combate à fome e que até hoje é tomado pela ONU, né, como uma das metas mundiais de combate à fome. E isso transformou ele realmente como um líder não apenas brasileiro, como fora. Nesse momento que ele vai para fora, ele segue com esse discurso muito conciliador. Ele tem essa característica, né, de certa maneira, ficar em cima do muro com algumas questões, né? Diferentemente da Dilma, que quando foi para a ONU já falou contra o Obama, já foi contra a espionagem, coisas que provavelmente esse tipo de postura, um pouco de marcar a posição um pouco mais firme, a gente não via tanto do Lula. A gente via ele muito mais conciliador e tentando realmente gerar parcerias, gerar acordos comerciais e realmente sair já como um representante do próprio continente. E é nesse momento que é possível perceber as maiores contradições do discurso dele, nesse momento com o discurso dele ao longo da história ou não, professora? Eu acho que as contradições elas vão aparecendo se a gente une realmente esses três momentos, mas não dá para esquecer o contexto. Eu gostaria de marcar uma contradição e uma semelhança, tá, nesses três momentos. A contradição, para mim, eu acho, é em relação à participação de mercado estrangeiro. Então, que no primeiro momento era negado, no segundo momento talvez, e no terceiro momento é incentivado. E essa questão da participação do Brasil a receber empresários estrangeiros no Brasil, nesse terceiro momento, quanto presidente, foi muito incentivado, fora, dentro do país, foi uma abertura do capital, inclusive para estatais, tudo isso. Isso é uma das contradições. E nesse sentido, até encontrei um dos discursos, dos pronunciamentos dele, que ele dizia, ele admite, claro que eu mudei, porque eu não posso governar um país sendo oposição. Ele fala isso literalmente. Em relação às semelhanças, na primeira campanha dele, em 89, ele defende a distribuição de alimentos para as famílias. Como é que é? Cesta básica. Cesta básica. Me faltou a palavra agora. De cesta básica para as famílias que tivessem baixa renda ou com miséria e tal. Isso justamente para que essas famílias não passassem fome para tentar procurar seus empregos, tudo. Nesse segundo momento, na fase de transição, ele continua defendendo isso. A questão da necessidade de nutrição dessas famílias. E quando eleito, ele lança o Fome Zero, depois o Bolsa Família, que até hoje, que foi fruto do Fome Zero, que até hoje existe esse programa e é super
é defendido, né, pelo governo, tanto as oposições, ninguém diz que vai romper isso daí, porque deu foi importante. Foi uma sustentação para milhões de brasileiros que saíram da pobreza. Então essa é uma semelhança, então não dá para dizer que a Lula mudou radicalmente, não. Alguns dos seus princípios que ele defendia nesse primeiro momento, eles continuaram valendo, mas mudando de nome ou mudando de embalagem de apresentação. Professora, nesse sentido é que é possível dizer, a senhora no seu trabalho apresenta assim, bom, o discurso do Lula saiu de uma esquerda radical, passou por um momento de transição, até chegar, né, como presidente reeleito, inclusive, num discurso de centro-esquerda. Essa mudança, na sua avaliação, tem relação também com a própria evolução do indivíduo, da percepção que o indivíduo passa a ter da realidade, já que no início ele falava para um público específico e tinha uma noção de realidade muito restrita àquilo, e isso vai se transformando ao longo do tempo e as experiências que ele ganha é uma transformação, de certa forma, natural, conforme a pessoa vai evoluindo, aprendendo e entendendo melhor e compreendendo a realidade de uma outra forma? Creio que sim, porque a figura, né, a pessoa muda, o contexto muda, o partido muda. Então foram várias mudanças que foram ocorrendo nesse momento. E uma questão bem importante que você citou é sobre os públicos, né? Nesse primeiro momento, o público dele era também de metalúrgicos. Depois, quando ele passa a ser um líder, até deputado, ele passa a representar uma outra parcela da população. Como candidato presidencial, ele tem que representar o país inteiro. Portanto, essa ampliação faz com que ele realmente mude o foco, mude essa maneira de encarar o país. E uma das questões, acho que é super importante, que ser oposição é uma coisa, ser situação é outra. Porque no momento que você é a situação e tem que governar, realmente, os acordos são inevitáveis, as discordâncias são também inevitáveis, você tem bilhões de reais aí para administrar e é uma relação do país com o mundo todo. São situações bastante diferentes. Eu acho que até, creio que aquele primeiro momento do Lula talvez não fosse o melhor momento realmente se ele tivesse sido eleito como presidente. Até justamente por essa falta de preparação naquele momento. Agora, a vida acho que foi preparando, tanto ele quanto outros candidatos realmente. A gente pode observar que quando eles já adquirem um pouco mais de experiência de vida, mais experiência política, tudo, eles acabam governando melhor, né? Justamente por ter essa vivência e essa visão um pouco mais ampla da realidade e do contexto. Nesse estudo profundo e trabalhoso que a professora realizou, nessas 3 décadas de discurso de Lula, existe algum trecho, algum momento que marcou mais enquanto pesquisadora ou enquanto pessoa? Trecho que me marcou mais? Bah. Não é fácil, são 3 décadas, não, né? Exatamente. Sabe, me marcou, que me surpreendeu, foi quando ele elogia a entrada do capital estrangeiro norueguês nos portos. Eu pensei, nossa, ele que defendia tanto o nosso país e tudo, de repente, né, fala isso. E nesse discurso ele falou assim, o povo brasileiro é muito amistoso, muito cordial, nós estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Aquilo me deu uma impressão muito de submissão e me chocou um pouco, sabe? Pensei, nossa, então quer dizer que a gente pode vir para cá, pagar pouco, explorar, sabe? Que a gente está aqui. Que a gente está aqui sorrindo, feliz. Isso me chocou de um momento em algo negativo, né? De um ponto de vista positivo, me emocionou muito a posse dele. Sabe? Que ele fala assim, que ninguém mais ouse falar que um trabalhador não pode liderar o país. E essa questão essa liderança que ele mostrou, essa força, sabe, enquanto ser humano, isso me emocionou muito, porque eu pensei, nossa, realmente, você gostando ou não dele, que acho que isso é uma coisa muito importante a gente enfatizar, que no estudo procurei muito, assim, como eleitora, ou como brasileira, estar afastada, né, de simpatias ou antipatias, tanto que agora eu fiz a crítica e o elogio, né? Esse momento em especial, pensei, nossa, realmente, ele é um exemplo para muita gente, como a perseverança é importante, como né, trabalhar por um prol do coletivo, né, por um grupo de pessoas. Eu acho que esses foram os 2 momentos que mais me emocionaram, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo.
Para finalizar, professora, no início eu falei sobre essa figura dele ao falar em público, que é realmente incrível. Eu já tive essa oportunidade e ela é marcante. Independentemente justamente de posicionamentos políticos ou gostos ou desgostos, é um fato que Lula é uma grande figura do nosso tempo, reconhecida inclusive internacionalmente. Como que foi essa experiência de trabalhar o discurso dele, que para uma figura como essa é algo muito essencial na construção dele enquanto líder? Como que foi trabalhar com isso e que resultados que esse trabalho deixa para a comunicação e para os estudos de comunicação? Olha, acho que trabalhar com essas 3 décadas me fez aprender muito mais sobre o meu país e também observar essa questão de como se articulam os processos de comunicação política, né? E como eles estão vinculados com vários fatores. Para mim, como pesquisadora, acho que nesse sentido eu cresci muito como brasileira, porque eu precisei estudar também a oposição, não somente o Partido dos Trabalhadores, como todo o contexto, para poder entender isso. E acho que em termos de contribuição para a nossa área de comunicação política, tanto ciência política como nossa, como história, várias outras áreas ao redor têm interesse de ler o trabalho justamente para poder pegar um ponto de vista sobre esse político que obviamente marcou, né, a história do país, marca a história do país e continua marcando, porque ele apesar de não estar ativamente em nenhum cargo, ele segue completamente ativo politicamente, suas opiniões são até hoje ouvidas, escutadas e é uma figura predominante. Portanto, eu acho que para a gente entender um pouco melhor o país, entender um pouco melhor como as coisas se articulam, acho que essa contribuição ela é dada aí pelo trabalho, que agora nessa segunda edição está disponível para download aí para quem quiser, para quem tiver interesse em acessar o conteúdo. Professora, parabéns pelo trabalho. Muito e obrigada pela obrigada presença. Imagina, foi um prazer e eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. O livro, escrito pela professora Luciana Punk, está disponível no site que aparece aí na tela, conforme ela prometeu. E quem quiser conversar com a professora Luciana, pode encontrá-la no Twitter, no endereço que está aí para vocês. A programação da UFPR TV está nas nossas redes sociais. Assista novamente a este e a outros programas quantas vezes quiser. O Em Tese volta na semana que vem. Até lá!